Olá! Hoje vamos falar sobre um dos problemas mais comuns e frustrantes no processo de dockerização de aplicações Java, o erro do Target Not Found, ou como eu chamo, o erro da pasta vazia. Imagine o cenário. Você desenvolve uma API robusta utilizando Java Quarkus ou Java Spring, cria um Dockerfile oficial e envia para um cliente ou avaliador. Quando eles tentam rodar o comando Docker Compose App, o processo simplesmente aborta. O diagnóstico imediato da maioria das bancas ou gestores é: o projeto não funciona. Mas a realidade técnica é que o problema não está no código, mas na estratégia de empacotamento. A anatomia da falha. Se olharmos para um Dockerfile comum de modo Java Virtual Machine, veremos instruções de copy que buscam a pasta target. Onde está o erro aqui? O erro é a dependência implícita. Esse Dockerfile assume que o desenvolvedor já executou o comando mvnpackage ou gradle build na sua máquina local antes de construir a imagem. No meu caso específico no concurso da Cplug, o repositório seguindo as boas práticas não continha a pasta target, pois ela é um artefato gerado e fica no arquivo gitignore. Quando o avaliador disparou o build do Docker, o motor do Docker buscou os binários na pasta local, encontrou uma pasta vazia e interrompeu a execução. É o clássico problema do "na minha máquina funciona", porque na máquina do desenvolvedor o artefato está lá, mas no ambiente limpo do avaliador, não está. O dilema da portabilidade versus conveniência. Exigir que um avaliador, um servidor de CI, CD, ou que um colega de equipe tenha o Java 21 e o Maven instalados no sistema host para que o Docker funcione fere o princípio fundamental da containerização. O isolamento total. Um desenvolvedor sênior deve antecipar que o ambiente de execução será virgem. Se o seu Dockerfile depende de um comando prévio executado no host, ele não é um container autossuficiente, ele é apenas um wrapper de execução. Para o mercado de trabalho, entender essa distinção é o que separa quem apenas roda containers e quem projeta infraestruturas portáveis. A armadilha do Docker Compose. Isso se torna ainda mais crítico quando usamos o Docker Compose. No arquivo que enviei para a banca avaliadora, o serviço da API utilizava diretiva build. O fluxo esperado pelo Docker Compose é construir a imagem e depois subir os serviços. Se a construção da imagem falha por causa dessa pasta target inexistente, o ecossistema inteiro cai por terra. O banco de dados Postgres e o storage min.io até sobem, mas a API, que é o coração do projeto, sequer chega a ser instanciada. Para um avaliador que apenas executa o comando e vê um erro de file not found, a impressão é de que o sistema está quebrado, quando na verdade o que faltou foi o desacoplamento entre o processo de compilação e o processo de execução. Vamos falar sobre algo importante para nossa carreira como desenvolvedor: a mente de um sênior versus júnior. A diferença entre um desenvolvedor júnior e um sênior aqui está na antecipação do ambiente. O júnior assume que quem vai rodar o código sabe como buildar o Java. O sênior assume que quem vai rodar o código só tem o Docker instalado. Ao manter o build fora do container, eu criei um ponto único de falha. No mercado de trabalho, em esteiras de CI, CD, integração contínua. Esse modelo até funciona se você tiver um worker especializado em Maven. Mas para distribuição de software e avaliações técnicas, ele é extremamente frágil. Precisamos mover a inteligência do build para dentro do Docker. Vamos ver agora como o Multistage Build resolve isso, eliminando qualquer necessidade de ferramentas instaladas no host. A solução: construindo o Multistage Build. O que é o Multistage Build? Para resolver definitivamente a dependência do ambiente host, nós utilizamos uma técnica chamada Multistage Build. A ideia é simples, mas poderosa. Dividimos o nosso Dockerfile em dois estágios. O primeiro estágio é o construtor. Nele, usamos uma imagem completa, com JDK e Maven. É aqui que o código é compilado. O segundo estágio é o executor. Nele, usamos uma imagem mínima, apenas com o necessário para rodar o Java. O segredo está na instrução copy from, onde pegamos o resultado do primeiro estágio e jogamos para o segundo. O resultado final: uma imagem leve, segura, acima de tudo, que não depende de nada que esteja na máquina de quem a disparou.
Agora vamos uma dica de especialista. A otimização e cache. Um ponto que separa o desenvolvedor sênior é a preocupação com o tempo de build. Se simplesmente copiarmos o código e rodarmos o Maven, o Docker vai baixar todas as dependências da internet toda vez que mudarmos uma linha de código. Para evitar isso, aplicamos o lazy caching. Primeiro, copiamos apenas o arquivo pom.xml e executamos o comando dependency go offline. O Docker armazena essas dependências em uma camada de cache. Assim, nas próximas vezes, o build foca apenas na compilação do código-fonte, reduzindo o tempo de espera de minutos para segundos. Isso é eficiência em esteiras de CI, CD. E finalmente, chegamos à segurança e imagem final. No estágio final, em vez de uma imagem genérica, optei pela UBI da Red Hat, Universal Basic Image, que é o padrão para aplicações Quarkus em ambientes enterprise. E veja, tem um detalhe crucial. O uso do user 185. No mercado corporativo, rodar containers como root é uma falha grave de segurança. Ao definir um usuário sem privilégios, garantimos que, mesmo em caso de uma vulnerabilidade na aplicação, o atacante não terá acesso ao sistema de arquivos do container. Além disso, a imagem final não contém o código-fonte nem o Maven. Apenas o arquivo binário do Quarkus, o RAM.jar. Menos arquivos significam uma superfície de ataque menor. O resultado, indestrutível. Com essa estrutura, transformamos todo o processo. Agora, ao executar o comando de build, o Docker cria o seu próprio ambiente isolado. Baixa o JDK correto. Resolve as dependencies. E gera o artefato. Não importa se o avaliador tem Java 8 ou Java 21 ou se não tem Java nenhum. O contrato de entrega agora é: se você tem o Docker, você tem a aplicação rodando. Eliminamos o erro da pasta vazia e elevamos o projeto para um padrão de produção real. Refinando o Docker Compose e a orquestração. Não basta que a imagem da API consiga build our requirement. Ela precisa subir no momento certo. No arquivo dockercompose.yaml. Um erro comum é acreditar que a diretiva de nome depends on resolve tudo. Na prática, o Docker inicia o container do banco de dados, mas o Postgres leva alguns segundos para estar pronto e aceitar conexões. Se a API tentar se conectar antes disso, ela vai crashar e entrar em loop de reinicialização. Para evitar isso, utilizamos os health checks robustos que implementamos. A API agora só recebe o sinal de partida quando o Postgres responde positivamente ao comando de Docker. O PGSRED e o serviço do MinIO confirma que seu serviço de storage está vivo. Isso garante um boot limpo e profissional, sem erros de conexão no log. Padronização de redes e variáveis. Outro ponto de refinamento é o isolamento via redes virtuais do Docker. Ao definir uma networks dedicada, como a nossa CPLAG 2026net, garantimos que os containers se comuniquem pelo nome do serviço. Por exemplo, o DB2026, o que elimina o uso de IPs fixos e torna a configuração independente da máquina host. Além disso, centralizamos as variáveis de ambiente para que a aplicação reativa do Quarkus saiba exatamente onde encontrar o banco e o storage assim que sobe. O resultado é um ambiente orquestrado onde a infraestrutura serve à aplicação de forma transparente. Para o mercado, isso demonstra que você entende de SRE, Site Reliability Engineering, e não apenas de desenvolvimento de software, transformando falhas em aprendizado. Chegamos ao fim desta análise e a grande lição aqui não é apenas sobre comandos Docker, mas sobre mentalidade de engenharia. Erros de ambiente, como o da pasta vazia que discutimos, acontecem até nos melhores times. A diferença está em como você reage a eles. Ao identificar que uma estratégia de build local prejudicou a portabilidade do projeto, eu não apenas corrigi um arquivo. Eu refatorei o processo de entrega para um padrão Cloud Native, para um desenvolvedor sênior. Admitir um ponto de falha e apresentar uma solução técnica superior como um multi-stage build.
Demonstra honestidade intelectual e domínio sobre o ciclo de vida do software. Dica para processos seletivos. Se um dia eu estiver em uma entrevista e me perguntarem sobre um desafio técnico ou um erro que cometi, usarei este caso como exemplo. Explicarei que priorizei inicialmente a velocidade de build local, mas percebi que isso gerava um acoplamento indesejado com o ambiente host. Nestes vídeos da série C-Plug demonstrei que domino os conceitos de segurança com usuários non-root, otimização de cache e orquestração resiliente, pois entendo que no final do dia, as empresas não buscam programadores perfeitos que nunca erram, mas sim engenheiros que garantem que o erro não se repita. Se o seu código é portável e sua infraestrutura é autossuficiente, você está pronto para qualquer desafio de mercado. Até a próxima!